Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, exatamente 25 de junho de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Voltamos. Então, hoje nós vamos iniciar um novo item, intitulado Conceitos de uma Cartilha Preparatória. Então, vamos ver qual é o conceito dessa cartilha para preparar um ser humano. Vamos orar? Divino amigo Jesus, em nenhum momento tu falastes que seria fácil, mostrando a todos nós que o trabalho é árduo. Fostes levado ao suplício, todos te abandonaram. Mas o Senhor nunca abandonou a nenhum de nós. Perdoa-nos, porque ainda repetimos a mesma atitude. Abandonamos a Ti, Senhor. Te abandonamos em nossos pensamentos, te abandonamos em nossas atitudes, te abandonamos em nossas falas. Piedade, Senhor, da nossa ignorância. Estamos aqui para estudar, para ouvir a realidade espiritual. Que o nosso coração, simbolizando o sentimento, essa terra muitas vezes tão árida, que só o sofrimento consegue deixando uma terra propícia para receber a semente. Que possamos, através desse estudo, arar, trabalhar esse terreno endurecido, para que a semente, mais uma vez que será depositada, possa germinar. Que a Tua paz, Senhor, nos envolva. Que a força que emana de Ti possa nos fortalecer, para que jamais venhamos desistir do trabalho que o Senhor nos convidou. Que a Tua paz nos envolva. Te pedimos a permissão para iniciarmos mais um estudo e que os amigos espirituais que aqui estão possam nos inspirar e conduzir o nosso estudo. Gente, vamos fazer a nossa recapitulação com a nossa querida Cecília, que retornou. Estávamos saudosos, né? Do seu ticadinho da recapitulação. Bora lá. Agradecendo a nossa irmã Lúcia, que nos auxiliou. E hoje você retoma o trabalho, né? Nós continuamos no capítulo 17.3, em aprendizado. Ali nós vimos o nosso Jacó participando de um curso cujo objetivo é passar novos valores educativos para aqueles que chegaram da esfera carnal sem muitos problemas com o bem, né? Ali eles aprendem que na vida real, que a vida real é realmente a espiritualidade, que o sofrimento não é só expiação e regeneração, mas é também bênção salvadora, que ajuda aprimorando e iluminando. Normalmente, ainda na crosta, os homens, por uma questão de comodismo, por descuido, eles passam para vivenciar um prazer fácil e deixam de semear o que é mais importante, deixa de semear o bem que o ajudará na eternidade. Jacó passa então a compreender o grande valor do trabalho, o que o trabalho dá como educação, o grande valor do sofrimento. Todos esses aspectos são colocados e evidenciados de tal maneira a mostrar, criar novos valores
E quando ele explica ainda que os próprios espíritos superiores, quando eles trabalham, os espíritos que estão um pouco mais abaixo, os inferiores, que os mestres, quando estão na sala de aula, que cuidam dos alunos, até aqueles mais difíceis, os mais beneficiados são realmente os espíritos superiores e os mestres. E Jacó também evidenciou que no local onde ele estava, aquele grupo de espíritos que estavam ali com o mesmo objetivo, ele viu que muitos casos eram colocados relatando fuga, a fuga do sofrimento, a fuga. Por quê? Apenas por causa de um medo infantil, medo da humilhação, medo da dor, medo do sofrimento. Então isso ocasionava as fugas e deixavam de aproveitar as abençoadas oportunidades de subida luminosa para a eternidade. É verdade, Cecília, né? E como atrapalha, né? Como a gente tem medo de sofrer, né? Como? E sem entender que o sofrimento é que burila a alma, né? Ninguém cresce e a gente só quer moleza, a gente não quer trabalho, né? Então, uma das características desses espíritos superiores, o que caracteriza um espírito superior é a sua capacidade de trabalhar. Então, para eles, quanto maior o desafio, maior vontade de ir lá. E também não é ficar naquela postura negativa. Se eu estou sofrendo é porque eu estou pagando. Se eu estou sofrendo é porque eu estou me regenerando. Não é bem assim. Não é bem assim. É sentir no sofrimento a bênção da oportunidade. A bênção da oportunidade e aproveitar para fazer uma boa semeadura que vai usufruir mais tarde. É verdade. A gente vai ficando mais forte. Então vamos lá. É muito interessante nessa cartilha, porque ele está estudando no mundo espiritual e alguns textos que ele diz assim, que cabe muito bem para quem está encarnado, eu vou trazer para vocês. Quem fez isso também foi Emmanuel. Emmanuel, na obra Pensamento e Vida, ele traz a obra Pensamento e Vida, porque é uma cartilha que eles estudam no mundo espiritual. E ele adaptou para trazer. É uma obra espetacular. Quem não fez o estudo da obra Pensamento e Vida está perdendo. Deve estudar. É uma obra que vai falar realmente de comportamento. A gente se descobre bastante naquela obra. Meus irmãos, o dia que a gente entender que o que a gente pensa não fica fechado na cabeça, a gente vai começar a prestar atenção no que a gente pensa. Tudo que a gente pensa plasma no universo. Então a gente passa a ter um pouco mais de responsabilidade com aquilo que pensamos em relação ao outro. Se nós pararmos de criticar o outro aqui dentro, a gente começa a melhorar aqui dentro. Porque às vezes a gente não fala, mas a cabeça fere. E isso tem o mesmo efeito. Porque a cabeça está falando o que eu sou. Então a gente tem que mudar aqui dentro. Então ele vai trazer aqui ponto a ponto de alguns parágrafos que eles estudaram no mundo espiritual. E a gente vai ter a honra de estudar também. Bora lá? Do acervo de primorosos livros, cuja existência me foi permitido observar, ele foi lá folhear esses livros no mundo espiritual, um dos instrutores retirou certa cartilha de afirmações sintéticas, tipo assim, não precisa nem pensar muito, já está ticado. É um texto ticado já, olha, é só isso aqui, ó, pensa nisso. Certa cartilha de afirmações sintéticas destinadas a despertar a mente. O que ele está querendo falar com despertar a mente, né? Porque muitos de nós estamos com a mente congelada, como diz o nosso querido senhor Saulo de Tarso, Paulo, o apóstolo, levanta, ó tu que dormes. Quando você está dormindo, você está estagnado. O que ele está querendo dizer? Se eu não estou no processo de evolução, eu estou estagnado. E é isso que nós temos que nos perguntar. Olha para ti mesmo e te pergunta há quanto tempo você é desse jeito. Há quanto
quanto tempo você está fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito, reclamando das mesmas coisas, batendo na ponta de uma faca? Isso quer dizer que a gente está dormindo. A gente está esse tempo todo sem evoluir. Se a nossa fala, se as nossas reclamações são as mesmas, se a nossa fala é a mesma, a gente está sem evoluir esse tempo todo. Né? Então está adormecido. Desperta a mente. Muda. Troca o disco. Todo mundo entendeu o que é trocar o disco, né? Os mais antigos sabem, nós somos os mais antigos. Troca o disco, né? O LP. Então ele diz, destinadas a despertar a mente, recomendando-me esse instrutor acurada meditação na leitura. Então, tome essa cartilha, vai estudar e reflita no que você está lendo. Por isso que é uma bênção muito grande os livros que foram materializados. Esse livro aqui psicografado, muito maior do que as materializações de espírito, que quem viu já até desencarnou. A bênção maior são esses livros que estão despertando a nossa consciência ainda hoje. Então pega, vai estudar de forma acurada, medita. Nunca pegue um texto espírita e fique pensando, menino, isso é a cara do fulano, eu vou dar para ele, porque ele é que é assim. Essa é a pior forma de estudar uma obra espírita, porque isso é um mecanismo de fuga. É para ti, é para mim, somos nós que estamos estudando. Então a gente tem que fazer esse processo de avaliação, de autorreflexão para a minha vida. Eu digo, eu tenho atividade segunda, terça, quarta, quinta, sexta e domingo. Fora o que eu estudo antes para poder vir para cá. Será que essa necessidade toda, essa quantidade de trabalho é por quê? Se vocês acham que eu terei oportunidade de chegar no mundo espiritual, gente, e dizer eu não sabia? Olha, eu tenho isso tão claro na minha cabeça. Isso é uma coisa que me dói tanto, dói que eu digo assim, um senso de responsabilidade. Então tem muita coisa que eu não me permito mais. Poxa, eu estou estudando segunda, terça, quarta, quinta, sexta, domingo, fora as palestras. Não cabe mais. E eu não tenho como chegar do outro lado e dizer, eu não sabia. Como que não sabia? Como que não sabia? Então é essa reflexão que nós temos que fazer. Não cabe mais atitudes absurdas para um cristão. Não cabe. Nós não temos mais tempo para isso. Não há mais tempo. Nem para dormir na hora do estudo. Desperta, ó tu que dó. Dentre o conjunto, posso destacar algumas que interessam de perto aos companheiros que se dispuseram a receber minhas despretensiosas notícias. Porque se a gente chegou até aqui na leitura, a gente está querendo ter notícias do Frederico Figner. Aí ele diz aqui, já que chegou até aqui, eu vou te dar... Vou compartilhar contigo algumas coisas que eu li nessa cartilha. Vamos lá? Vamos ter a honra de estudar? Cada espírito é um mundo vivo com movimento próprio. Ou seja, não tem ninguém aqui igual a mim. Não tem ninguém aqui igual a Carla. Não tem ninguém aqui igual a Nair. Cada um de nós somos o quê? E um movimento próprio. Cada um tem o seu movimento particular de evolução. Uns mais rápido, outro mais lento, outros mais lerdo. Cada um tem o seu movimento próprio. E é isso que a gente tem que entender. Jesus atropelou Judas, mas avisou. Advertiu. Convidou inúmeras vezes. Mas ele tinha um movimento próprio dele. Cada espírito é um mundo vivo com movimento próprio. Logo, eu tenho que respeitar o limite e o tempo do outro. Por mais que eu saiba
Aonde isso vai parar? Eu não tenho direito de interferir. Eu olho para alguém fumando, eu sei o mal que faz, eu não posso falar nada. Eu vejo alguém tomando uma bebida alcoólica, eu não posso falar nada. Eu vejo alguém se alimentando de forma equivocada, eu não posso falar nada. Eu não tenho esse direito. Quem vai ensinar para a pessoa? A dor. A dor. Cada espírito é um mundo vivo, com movimento próprio, atendendo às causas que criou para cada um aqui, ó, atendendo às causas que criou para si mesmo no curso do tempo. Então, a pedra que está dentro do teu sapato e do meu sapato foi você que colocou e fui eu que coloquei. Nós construímos isso. Está ruim? Está doendo? Vamos parar para pensar. Aonde foi? Com quem foi? Por que eu estou passando por isso? Vamos pegar o sofrimento aí de mãe e pai com um menino grande, menina grande. Aonde eu errei? E agora a gente sofre as consequências. Vamos pensar em corpo físico. Há casos que são processos expiatórios. E há casos que é assim. Quando a ovelha foge, não dorme, gente. Quando a ovelha foge, isso pode ser uma indução psíquica, viu? Prestar muita atenção. Fique atento. Com a minha voz trondante desse, você conseguir dormir, você está hipnotizado. Quando a ovelha foge, a primeira coisa que o pastor faz é chamar a ovelha pelo nome. O pastor conhece todas as ovelhas, é assim mesmo, ele conhece pelo nome, ele dá nome. E ela obedece. O natural da ovelha é obedecer o pastor. A ovelha desgarrada, que saiu do rebanho, ele chama. Ela não quer vir, ele vai e solta o cachorro. O cachorro traz no dente. Ainda assim, se ela continua fugindo, o pastor vai lá, quebra as patinhas da ovelha. Mas em compensação, ele carrega ela no ombro. Então, quebrar a patinha é o último recurso para a gente dar uma parada. Às vezes ele quebra um braço para dar uma parada. É isso que a gente tem que entender da vida. Uma coisa vai apertando até a gente aprender a lição. Então, quem foi que criou? Quem que cria? Nós mesmos, né, Cecília? Para si mesmo, no curso do tempo. Porque muitas não é dessa, é de outras. Gravitando em torno da lei eterna que rege a vida cósmica. Todos nós, nessa lei de ação e reação, estamos gravitando em torno da o quê? Da lei eterna. Ninguém foge da lei de causa e efeito. Não existe um mal que eu faça que não tenha consequência. Por isso é que ele diz que nós estamos o quê? Orbitando em torno dessa lei. Não tem como sair. Mas eu não posso pensar nessa lei de causa e efeito, que a gente sempre tem uma tendência, quando fala causa e efeito, a gente já pensa igual a dor. Mas se eu faço bem, qual é o efeito? É o bem. É uma lei justa. Cada um colhe o que plantou. É uma lei justa. E todos nós estamos orbitando em torno dessa lei. Não tem como fugir. É impossível fugir dessa órbita. Tal qual um elétron. E ele diz, em torno da lei eterna que rege a vida cósmica. Ou seja, a lei de ação e reação, que é disso que ele está falando, é só para a Terra? Gente, é para todo o universo. É uma lei cósmica. Para todo o cosmos.
É a lei de causa e efeito, uma lei justíssima. Fazes o bem, terás o bem. Fazes o mal, terás o mal. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Embainha a tua espada, Pedro. Olha só o que eles estão estudando. Vem outro texto. Esse é um pouquinho maior. 2/3 das criaturas humanas. Como é um 2/3? Pega uma pizza. Pegou a pizza já? Está visualizando? Divide ela aí em quantas partes? 3 partes. Dessas 3 partes da pizza, em partes iguais. 2 partes dessa pizza, que é o 2/3. 2/3 das criaturas humanas encarnadas, não é nem 50%, gente, é 2/3 das criaturas humanas encarnadas na crosta da terra. Quando ele fala em crosta, vou explicar para todo mundo. Visualize uma laranja. Visualizou? A casca da laranja, vamos pensar que essa laranja com casca e tudo é o planeta Terra. A crosta é a casca da laranja. É onde nós estamos. Nós não estamos no centro da Terra, nós estamos na crosta. Na casca da laranja. 2/3 das criaturas humanas encarnadas na crosta da Terra demoram-se em jornada evolutiva da irracionalidade. Irracionalidade é o contrário da razão. Nós nos movimentamos sem raciocinar. Irracionalidade, gente. Mas para pensar. É mentira isso? 2/3. A gente não usa a lógica, o bom senso. Eu vou comer isso, eu vou comer por quê? O que isso vai me alimentar? Me diz. O que isso vai me trazer de bem? Me diz. Né? Vou passar a noite inteira num forrobodó bebendo, fumando, num lugar fechado. Me diz qual o benefício disso para a tua vida. Você vai reunir com um grupo para estar conversando fiado, falando da vida alheia, baboseira. Me diz. Qual o benefício disso? Então, nós nos movimentamos na Terra de forma irracional, sem usar a lógica. Você sai, conheceu a pessoa naquela noite, tem um corpinho bonitinho, você vai ter uma vida sexual, independente de você usar preservativo ou não, já houve um conúbio com alguém, já houve uma impregnação das vibrações do outro. Não é só tomar banho, não, e está tudo resolvido. E aí você ainda não usou preservativo e me adquire uma doença. Me fala, cadê a razão? Me fala, cadê a razão? Então, nós nos movimentamos na Terra sem pensar antes de agir. O que isso vai acontecer? É igual de repente a Cecília chega comigo e diz: Conceição, eu sou tua amiga. Eu vou te contar o que a Conceição estava falando de ti. Tá. E ela é amiga da Conceição também. Quem é que eu estou conhecendo mais? É a Conceição ou é a Cecília? Cecília. Porque se a Cecília faz hoje com a Conceição, ela vai fazer amanhã comigo. Isso é razão, gente. Isso quer dizer o quê? Que eu não vou mais falar com a Cecília? Não. Eu só estou sabendo aonde eu estou pisando. E eu preciso usar a razão para isso. Jesus conhecia cada dos seus discípulos. Jesus conhecia Pilatos. Jesus sabia com quem ele poderia. Tanto é que ele falou a Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre ti erguerei a minha casa. Ele sabia que Pedro estava frágil, mas que dentro daquele coração tinha muita coisa boa. E foi sobre ele mesmo. Então, é nesse movimento da razão que nós temos que começar a utilizar. E não sermos criaturas irracionais. Porque a gente fala criatura irracional, a gente diz: mas tem muito animal que tem atitude melhor. Sim, sabe por quê? Porque ele não é dotado de razão, mas ele tem instinto.
Instinto é uma inteligência dada por Deus. O instinto não falha. O instinto não erra. O instinto, ele não é razão. Ele não foi usado uma construção de raciocínio. O instinto, ele não é construído. O instinto é natural. Ele está. Por isso que a gente diz muitas vezes que o animal, às vezes, tem atitude muito melhor do que um humano. Claro, ele é conduzido pelo instinto. Nós, seres humanos, fomos conduzidos pelo instinto nos primórdios, no início. Mas a partir do momento que fomos dotados de razão, de inteligência, nós passamos a decidir e responder pelas nossas atitudes. Então, gente, é uma palavra forte. Poxa, 75% dos seres humanos na face da Terra são irracionais. Gente, isso é uma chicotada, é uma lambada nas costas da gente. Dizendo, acorda, gente. Olha o que vocês estão fazendo na vida de vocês. Olha o que vocês estão fazendo com o corpo físico de vocês. Demoram-se em jornada evolutiva da irracionalidade para a inteligência ou da inteligência para a razão. Não tem como eu pular da irracionalidade para a inteligência, da inteligência para a razão. A terça parte restante acha-se em trânsito da razão para a humanidade. O que ele está querendo dizer? Grande parte ainda vive como seres irracionais e desobedientes aos instintos. Muito longe da humanidade. Então, quando você vê alguém gritando, berrando, egocêntrico, isso não é coisa de um humano, de um ser que tenha humanidade. Fora do corpo terrestre, mas ligados ao mesmo plano, evoluem bilhões de seres pensantes nas mesmas condições. Então, enquanto na Terra, como ele coloca, quanta parte, hein, gente? 2/3 está nessa confusão. Já no mundo espiritual, como fala, já tem seres o quê? Pensantes nas mesmas condições. Evoluem bilhões de seres pensantes nas mesmas condições, no processo de evolução, mas muito mais voltada ainda para a irracionalidade. Porque o mundo espiritual é uma cópia do mundo físico, o mundo físico é uma cópia do mundo espiritual. Nós que estamos aqui, nós vamos desencarnar. Em que condições nós vamos chegar lá? As condições que nós conquistamos. Tá doído hoje, né? Não, quando eu vi aqui esse monte de dica, eu digo, eita, hoje o lombo da gente vai doer. Mais uma. Em esferas mais elevadas do planeta, outros bilhões de almas caminham agora da humanidade para a angelitude. Então, se a gente pegar Júpiter, eles já estão caminhando para a angelitude. É um planeta de reencarnação. Gente, cada planeta físico, material, de encarnações, tem as suas colônias espirituais vinculadas. Se eu estou em Júpiter, onde a matéria física, o corpo físico, primeiro que não tem mais nem sistema digestório lá, não se precisa mais se alimentar. É um outro corpo, porque o corpo ele também está em processo de mudança, tá? Quando eles desencarnam, eles vão para colônias que estão vinculadas a Júpiter. E lá, inclusive em Júpiter, não tem mais a decomposição. Então você vê que é uma estrutura física bem diferente. Nós aqui, quando desencarnamos, nós vamos para as colônias espirituais que estão vinculadas à Terra, ao planeta Terra. E dentro dessas colônias espirituais, nós vamos estar de comum acordo com aquela que nós vibramos uma encarnação inteira. Então, cada um de nós aqui estamos em sintonia com um grupo de espíritos desencarnados. Que quando a gente sair do corpo, a gente vai dizer, olá, colegas. Não foi muito bom, né? A gente pensa que a gente vai ser levado. Não, a gente vai ser só descoberto. E a gente vai se perceber com quem a gente vibrou uma encarnação inteira. Fofoqueiro, disse-me-disse, materialista, egoísta, egocêntrico. Vai estar com essa turma.
Em esferas, então, mais elevadas do planeta, outros bilhões de almas caminham da humanidade para a... Então, ele está dizendo aqui, aí volta, ele deu passo a passo. Primeiro, irracionalidade para a inteligência. Ou da inteligência para a grande maioria está assim. A terça parte restante acha-se em trânsito agora da razão para a humanidade. Ou seja, tem alguém na Terra caminhando para a angelitude? Trânsito da razão, que é o passo mais alto, para a humanidade. E aqui ele diz que caminha da humanidade, que é o caso mais alto, da angelitude. E quem é que está nesse percurso? Da humanidade para a angelitude? Mas aí é um sentido que eu não estou entendendo o sentido que ele dá, por exemplo, para a humanidade. Quer dizer, humanidade, vamos dizer, caracterizado por inteligência, razão e todas essas outras etapas vencidas, não é isso? É. E aí ele chama humanidade. É, quando alcança. Quando alcança. Porque volta aqui, olha só. Ele diz assim, ó, demoram-se em jornada 2/3 das criaturas humanas encarnadas na crosta da Terra, demoram-se em jornada evolutiva. Aí ele vem, olha essa jornada, da irracionalidade para a... Esse faz parte de quantas partes? Dos 2/3. Dentro desses 2/3 ainda tem mais. Ou da inteligência para a... Então, dentro desses 2/3, ou a criatura está nesse processo da irracionalidade para a inteligência, porque eu te falo, todos os seres humanos que estão aqui na Terra são seres racionais? Não são. Então, é por isso que ele diz que está nesse trânsito. No primeiro, da irracionalidade para a inteligência, dentro dessas 2/3 partes, né? Ou da inteligência para a razão. Fechou aí? Fechou aí dentro dos 75%. A terça parte, que é os 25%, parte restante dessa pizza, acha-se em trânsito da razão para a humanidade. Então, a grande maioria está onde? Nos 75%, que estão ou migrando da irracionalidade para a inteligência ou da inteligência para a razão. Só 25% está fazendo o movimento da razão para a humanidade. Essa humanidade, Cecília, é o ser humano se portar como um humano, não mais como um animal irracional, moralizado. Exatamente. O bem não é o bem só para mim, já é o bem para todos. Por exemplo, essas crianças que estão nascendo agora, a partir de 2020, que serão os adultos de 2050, já têm um comportamento muito mais humano do que o nosso. A percepção delas, a sensibilidade delas de humanidade, você precisa disso, eu preciso disso, é muito maior do que a nossa. Nós ainda somos muitas vezes aquele animal que marca território e que é capaz de morder se alguém buscar e vier pegar a minha comida. Muito ainda nesse nível, entendeu? Então, é essa humanidade que não é angelitude. Mas que possui razão e tudo. Atitude. Já tem uma atitude humana. Isso é a humanidade. Essa palavra humanidade não está vinculada ao organismo. Essa palavra humanidade está voltada à moral. Nós estamos no 75%. 75%. Mas, gente, basta a gente olhar o trânsito. Basta nós olharmos o dia a dia. Quer ver a nossa atitude? Começa a tocar fogo aqui. Só tem essa porta aqui. Como é que nós vamos sair aqui? Aí vai depender. Aí nós vamos ver aonde nós estamos. Se nos 75% ou se nos 25%. Então ele diz, a terça parte restante, então não entende humanidade de corpo. Era essa a tua confusão, né, Cecília? Humanidade não é referente a corpo. Humanidade é em relação à atitude, é moral. É moral, exatamente. Aí que estava a confusão, né? Para a razão, a terça parte, ou seja, 25%, parte restante,
acha-se em trânsito da razão para a humanidade. Tem 25% aí já nesse. Porque os 25 estão em trânsito. Está em trânsito. Está em luta. Aí ele finaliza. Corrigir, a conta não é 25, 35, é 33 versus 67. Mais ou menos. Olha, ele é ótimo, né? Temos um empresário aqui, já fez rapidamente os cálculos na cabeça. Tia, não é 25, eu sei que não é, mas eu não queria fazer os cálculos. Mas ele fez na precisão. Diga lá, Paulo. Como é? 2 terços é quantos por cento? 66,7%. E a última parte, o texto, como é que é? 33,3. 3333. Obrigada. Fora do corpo terrestre, mais ligados ao mesmo plano. Aí ele fala dessa evolução de bilhões de seres pensantes nas mesmas condições, né? Gente, é para acabar. É muito legal. Então, façamos esse movimento, sabe, gente? Não vamos pegar esse estudo aqui e fazer disso só um ritual. Como a gente fazia, que a gente ia para a igreja, tomava a hóstia, voltava do mesmo jeito. A gente não pode. Se a tia às vezes pega pesado, eu dou certas assim, entonações, é porque a gente também vai desencarnar, né? Todos nós vamos, a qualquer momento, a qualquer hora. E a vida da gente às vezes muda de uma hora para outra. E o que a gente vai levar daqui, né? Eu me lembro do Julinho, ele desencarnou no Covid, e eu tive um sonho com ele, que não foi um sonho. Mas a gente só se abraçava, ele não verbalizava nada, mas eu escutava ele dizer, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Foram 3 muito obrigada. E a gente só se abraçava e eu ouvia esse muito obrigado. Ou seja, o quanto foi útil para ele todas aquelas lições. E ele sentava bem na frente e questionava bastante, perguntava. Boa Nova, acho que ele deu voz a vários discípulos. Se você escuta o Boa Nova, você vai ouvir a voz do Julinho nos ajudando ali. Ele foi seminarista, acabou deixando o seminário, casou. Então, isso serve para todos nós. Nós temos 2 pessoas que vão falar. Eu vou dar lá a voz para o Emílio. Você quer falar ainda, Emílio? 25 Aí é para acabar, né? Eu falei um monte de coisa, vocês passaram um tempão pensando na porcentagem. Só Jesus na causa. Então, é nesse sentido moral que ele separa os 2 parágrafos, humanidade, um letra maiúscula, outro no sentido moral. Exatamente, tu já atentou para isso, né? Dessa letra H maiúscula, né? Essa humanidade que verdadeiro se porta como um humano, né? O Mateus está perguntando. É que no livro dos Espíritos nos é dito que para entendermos a Deus, falta-nos um sentido. Então, quando ele fala que os espíritos de esferas superiores estão passando da humanidade para a angelitude, eles estão adquirindo esse sentido ou ainda não? Legal a pergunta. Eles estão adquirindo, mas eu não saberia dizer o momento exato. O sentido, o que a gente entende? Vamos lá, vamos montar o quebra-cabeça. João Evangelista falou, Deus é amor. Jesus disse assim, um novo mandamento eu vos dou, amai-vos uns aos outros, cuidai-vos uns dos outros. Então a gente percebe que o sentido que nos falta é o amor. Quando nós amarmos, sem nenhum interesse, a gente vai começar a compreender Deus. É esse sentido que nós não temos. Nós fazemos jogo de interesses, mas amor não. Então, o que caracteriza um espírito superior é a sua capacidade de amar. E amar é sinônimo de sacrifício. Quando eu me sacrifico, eu estou amando. Por isso, Jesus se entregou a uma cruz, em sacrifício por uma humanidade. Ele poderia ter acabado tudo ali. Olha, Pai, desisto. Vamos detonar aqui, pulverizar. Ele poderia ter feito. Oi, Dona. Legal. As 2 meninas, você comenta um pouco sobre a humanidade com H minúsculo e a humanidade que colocou no texto com H maiúsculo. Nós somos considerados humanos com H minúsculo ou maiúsculo?
Está resolvido. Nós ainda não temos comportamentos humanos. Tanto é, gente, que a gente morde. Se a coisa não acontecer do jeito que eu quero, eu vou para a briga. Isso não é coisa humana. Então é H minúsculo. Foi bom? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? O que caracteriza um espírito superior é a sua capacidade de trabalhar. Então, para eles, quanto maior o desafio, maior vontade de ir lá. Meus irmãos, o dia que a gente entender que o que a gente pensa não fica fechado na cabeça, a gente vai começar a prestar atenção no que a gente pensa. Se nós pararmos de criticar o outro aqui dentro, a gente começa a melhorar aqui dentro. Isso quer dizer que a gente está dormindo. A gente está esse tempo todo sem evoluir. Se a nossa fala é a mesma, a gente está sem evoluir esse tempo todo. Então pega, vai estudar de forma acurada, medita. Nunca pegue um texto espírita e fique pensando, menino, isso é a cara do fulano, eu vou dar para ele, porque ele é que é assim. Essa é a pior forma de estudar uma obra espírita, porque isso é um mecanismo de fuga. Por mais que eu saiba aonde isso vai parar, eu não tenho direito de interferir. Uma coisa vai apertando, até a gente aprender a lição. Ninguém foge da lei de causa e efeito. Não existe um mal que eu faça que não tenha consequência. Que a gente sempre tem uma tendência, quando fala causa e efeito, a gente já pensa igual a dor. Mas se eu faço bem, qual é o efeito? É o bem. Então, nós nos movimentamos na Terra de forma irracional, sem usar a lógica. Nós nos movimentamos na Terra sem pensar antes de agir. E dentro dessas colônias espirituais, nós vamos estar de comum acordo com aquela que nós vibramos uma encarnação inteira. Quando nós amarmos sem nenhum interesse, a gente vai começar a compreender Deus. Nós ainda não temos comportamentos humanos. Tanto é, gente, que a gente morde. Se a coisa não acontecer do jeito que eu quero, eu vou para a briga. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então, agradecemos assim a Deus, nosso Pai, aos amigos espirituais aqui presentes, por ter conduzido o nosso trabalho. E se for da Tua vontade, Senhor, que possamos nos encontrar na nossa
no nosso próximo estudo. Graça te damos. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.